Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, passando aqui para fazermos a campanha de oração baseado no Salmo 23. Eu convido vocês a meditarmos no Salmo 23. Hoje eu estarei fazendo a leitura na Bíblia Católica. Bíblia Católica. Vamos abrir a Bíblia Católica. Na Bíblia Católica, o Salmo 23, na verdade, ele não é o Salmo 23, mas sim o 22. Mas todos nós sabemos que o Salmo 23 é esse Salmo do pastor, mas ele está na Bíblia Católica como se fosse Salmo 22. Davi diz assim, ele é o Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prado ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma, pelo caminho reto ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão, vosso báculo são meus amparos. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramais perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e a misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem, amados. Eu quero comentar somente o versículo 4. Então eu volto agora para a Bíblia Cristã Evangélica, a Bíblia Almeida, e levo vocês a refletir no versículo 4. No versículo 4 do capítulo 23 do Salmo, onde diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Então essa versão da revista Almeida, para este versículo, ele cabe muito bem. A Bíblia Católica diz que vales escuro, mas a Bíblia Cristã diz vale da sombra da morte. Então eu convido vocês a refletir comigo. Provavelmente eu estarei comentando este versículo, somente o versículo 4 do capítulo 23 do Salmo 23. E depois eu estarei gravando a oração separado. Porque ao preparar esse estudo, nesse versículo 4, eu encontrei muito argumento para apresentar a vocês. Então o Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. O que significa o vale da sombra da morte? Será que você já tem atravessado este vale? Será que você, minha amiga, meu amigo, já enfrentou o vale da sombra da morte? Antes de eu comentar na totalidade, eu quero dizer para vocês que o povo de Deus
ao longo da história, atravessou muitos vales. São nos vales da vida que o nosso Deus se revela ao seu povo. Que Deus revela os seus atributos. Quais são esses atributos? Onipotência, onisciência, onipresença. Ao meditarmos na Bíblia Sagrada, a Bíblia relata diversos tipos de vales, como por exemplo, a Bíblia fala sobre o vale de Acor, vale de Baca, vale do Jordão, vale de Jezrael, vale de Aijalon, vale de Escor, vale de Hebron, vale de Sidem, e entre outros vales que eram conhecidos pelo povo de Israel. Mas Davi nos apresenta nesse texto um outro vale, o vale da sombra da morte. Por que Davi apresenta-nos esse vale? Porque este vale é o mais difícil de atravessar. Porém, eu e você, um dia enfrentaremos o vale da sombra da morte. Eu já enfrentei algumas vezes o vale da sombra da morte. Há um tempo atrás, enfrentei o vale da sombra da morte, quando eu perdi 3 irmãos e uma cunhada de uma única vez. Meu irmão Jerônimo, minha irmã Sebastiana, minha irmã Vitorina e a minha cunhada Jussara. Foram ceifados no vale da sombra da morte prematuramente. E depois eu perdi o meu pai, também no vale da sombra da morte. E depois eu perdi minha mãe, também no vale da sombra da morte. Mas eu fiquei muito mais atingido quando tive que atravessar o vale da sombra da morte para sepultar a minha neta, a Eduarda, por um erro médico. E quase perdi a fé, quase eu fiquei estagnado no vale da sombra da morte. Quase que eu não conseguia atravessar esse vale. O que é um vale, amado? Vale pode ser uma depressão, uma planície que está entre o monte, ou até mesmo como se fosse uma depressão entre os montes, quase sempre banhado por um rio. Então o vale é mencionado na Bíblia por 180 vezes no Velho Testamento. Mas incrivelmente o vale é apresentado uma única vez no Novo Testamento. Mas Davi nos apresenta um vale que é pouco conhecido, o vale da sombra da morte. Esse vale representa os momentos difíceis que passamos na caminhada. São os momentos de adversidade. E é nesse momento que aprendemos, de fato, a depender mais do nosso bom pastor. Passamos a depender do Senhor Jesus. Passamos a depender da sua graça, da sua misericórdia. E é nesse momento que conhecemos
mais profundamente o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente. Algumas pessoas enfrentam o vale quando perde o seu ente querido. Eu disse para você que eu enfrentei vale por diversas vezes. Quando eu perdi meu irmão, as duas irmãs, minha cunhada, depois meu pai, depois minha mãe. E por último, eu perdi a minha neta. Também eu perdi o meu sogro, mas no vale eu enfrentei a maior dificuldade quando perdi minha neta, a Eduarda. O salmista apresenta-nos este texto, ele mostra, ele fala sobre sua experiência pessoal, porque o salmista conhecia o Senhor. O salmista conhecia o Senhor como sendo o seu pastor. Eu quero apresentar para vocês algumas lições que podemos tirar para a nossa vida espiritual sobre o vale da sombra da morte. Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele está falando sobre algo que está sobre ele, algo sombrio, algo ameaçador. Momento que parece que não há mais escape, momento que parece que findou-se a vida. O vale da sombra da morte, segundo os estudos de alguns teólogos, ele se localizava no caminho que levava de Jericó para Jerusalém. Também era conhecido como uma ladeira de sangue, onde essa estrada era tão perigoso, era um caminho sinuoso, íngreme, que descia para demonstrar aos viajantes demonstrava aos viajantes um grande perigo, amados. Eu peço desculpa que eu estou gravando. Alguém ligou para mim e depois eu retornarei a ligação para a pessoa que ligou para mim. Então este vale era um vale íngreme, onde havia quilômetros, com muitos vales estreitos, de cujo lado havia várias cavernas escavadas sobre a rocha. E malfeitores, eles espreitavam a sua vítima no vale da sombra da morte. Malfeitores estavam sempre à espreita para saquear e matar as suas próprias vítimas. E Davi nos apresenta esse vale, um vale sombrio, um vale de angústia, de sofrimento, um vale onde a vida era ameaçada. Então o salmista ele mostra-nos que ele teve que atravessar esse vale por várias vezes.
o que podemos trazer para a igreja atual? A igreja que é fiel. A igreja está em uma caminhada, amados. Algumas pessoas dizem que nós saímos do Egito, mas a Bíblia nos conta também que atravessamos por Jericó, onde Deus agiu e derrubou o muro de Jericó. Jericó significa o mundo. E nós estamos indo para Jerusalém, ou seja, a cidade eterna, a nova Jerusalém, a eternidade com Deus, a morada de Deus. Ou seja, estamos em direção à cidade eterna. Todos nós um dia iremos morrer, ou se nós não morrermos no momento do arrebatamento da igreja, então nós iremos entrar na cidade celestial, onde iremos morar, onde moraremos com o Senhor para todo sempre. Então, meu amado irmão, existe algum detalhe que o salmista deixa registrado no texto? É que o vale não é para pararmos. Ele diz que ele está em trânsito. Ele diz que no vale, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale. Então ele não está parado, ele está em trânsito. Ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte. Então o vale não é um lugar de construirmos a nossa morada. Não é um lugar de descanso. Não é um lugar para pararmos. Não é um lugar para morarmos. É apenas um lugar de passagem, é transitório. Então todo o sofrimento que você enfrenta hoje, toda a angústia, toda a dor da perda de um ente querido, o sofrimento de alguém que partiu prematuramente, tudo isso é transitório. Então o salmista nos apresenta o vale como sendo algo transitório, quando diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então ele não é para pararmos, é para passarmos. Você não deve ficar estagnado, parando e sofrendo por alguém que já partiu. Porque a salvação é dinâmica. E não é para você ficar morando eternamente nesse sofrimento sem fim. Ou seja, o vale é um lugar de passagem. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, que é a igreja de Cristo, a compreender que a igreja ela é peregrina neste mundo. O nosso lugar é na presença de Deus. Então o vale é um lugar de passagem, é o transitório. Nós somos peregrinos nesse mundo. O nosso lugar, portanto, é as moradas eternas, onde Deus habita. Aí você pode me interrogar, por que eu devo atravessar o vale da sombra da morte? Primeiro, porque o nosso pastor atravessou esse vale. O nosso sumo pastor, Jesus Cristo, enfrentou a morte. Então, o pastor atravessava o vale da sombra da morte com suas ovelhas, em busca de um melhor pasto, de alimento para seu rebanho. E Jesus atravessou esse vale. Ele morreu em meu lugar, em seu lugar, para nos conduzir para as moradas eternas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus tem provido o melhor para o seu povo. Temos vivido com o Senhor grande experiência. Diariamente o Senhor tem nos livrado, tem trazido cura, vitórias, tem nos dado um lar, um teto onde habitar.
nós conseguimos estudo, alguns são concursados, tudo isso graças à misericórdia de Deus. Mas a palavra de Deus nos afirma que estamos apenas transitando nesta vida. Em breve Jesus voltará. E o dia que isso acontecer, estaremos com o nosso Salvador, o Senhor Jesus, para todos sempre. Ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, então eu voltarei e vos levarei para estar junto de mim para todo sempre. Então, amados, nós sabemos que Jesus disse isso em João 14, verso 1 até o versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que amam. Então existe algo extraordinário preparado por Deus para mim e para você. E a única forma de atravessarmos o vale da sombra da morte é com a presença maravilhosa do Senhor. Porque o Senhor Jesus é o nosso bom pastor. O homem também não pode vencer as adversidades, as enfermidades, os desempregos, os problemas no lar. Ele não pode resolver os problemas do pecado sozinho nesse mundo. Porque todo homem é limitado, é frágil, independente da sua cultura, da sua posição social, dos seus bens. Ele precisa da presença de Jesus. O próprio Jesus disse no livro de João 15, verso 5, sem mim nada vocês podem fazer. E em Filipenses capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo deposita todas as coisas da sua vida em quem? Em Cristo. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 13 a 15, ele diz: eis agora que vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. E digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de dizer que iremos, então diga, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto, ou faremos aquilo. Então precisamos compreender que ter um bom pastor, o Senhor Jesus como nosso Salvador, é conhecendo Ele cada dia mais, os seus atributos. Então atravessaremos o vale da sombra da morte. Desse verso, no versículo 4, podemos identificar a figura do Senhor Jesus, o bom pastor, com os atributos de Deus manifestados da forma visível e material, na sua maneira física, ou seja, a onipotência, a onipresença, a onisciência. Nós enfrentamos, amado, neste mundo batalhas que enfrentamos, e temos um Deus onisciente que peleja por nossas vidas e garante-nos a vitória. A maior vitória o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário.
e nos ofereceu gratuitamente uma tão grande salvação. Porque ele diz: tu estás comigo, então você terá a minha presença. O único que está presente ao mesmo tempo em todo lugar é o Deus onipotente, na forma do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então nós não estamos sozinhos. Nós enfrentamos a jornada. Iremos atravessar o vale da sombra da morte. Nesta jornada temos Deus que está conosco, a sua presença é real em nossa vida. Somente da comunhão com Deus atravessamos o vale sombrio da morte. Podemos atravessar seguro. Iremos alcançar o nosso objetivo, que é a cidade eterna, a Nova Jerusalém. Davi diz que a tua vara e o teu cajado me consola. Então Davi apresenta a onisciência. O único que vale todas as coisas é a onisciência de Deus. Então, amados irmãos, somente o Senhor conhece os nossos interiores. Somente o Senhor conhece o nosso corpo, a nossa alma, porque Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso passado, presente e futuro. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe qual é a nossa necessidade. O pastor amado, o Senhor Jesus, Ele te conhece e Ele quer sarar as tuas feridas. Muitas vezes, o ser humano está com o seu coração machucado, ferido pelos problemas desta vida. Mágoas, decepções, angústia, falta de paz, leva o ser humano ao sofrimento. Mas o Senhor Jesus deseja restaurar a tua vida, te concedendo a salvação. Então você precisa agora simplesmente acreditar, entregar a Ele seu coração. Abra o seu coração, deixa que Ele, o bom pastor da sua vida, toque você com seu toque divino e traga vida para você. Que Ele traga esperança, alegria, paz, libertação. Que Ele transforme sua vida. O Davi diz que o cajado de Deus o consola. Podemos também citar uma das funções do cajado do pastor, que era de guiar as ovelhas. E pelo caminho certo, quando as ovelhas estavam a se desviar do caminho, Davi, ele corrigia o caminhar da sua ovelha. E o nosso Deus, muitas vezes, Ele nos corrige com o seu cajado. Ele nos toca de leve. Ele nos corrige. Precisamos, então, ser conduzidos. Somos conduzidos não pela razão do nosso coração, mas pela direção do Espírito Santo. O cajado significa a presença do Espírito eterno. Se permanecermos no caminho que é Jesus, Ele nos levará até a presença gloriosa do Pai. A igreja fiel atravessa muitas vezes pelo vale da sombra da morte, onde muito fica estagnado, onde muito se perde. Não é momento de ficarmos parados, mas é momento de levantarmos e prosseguirmos pela jornada da vida. A buscar a salvação, a libertação da nossa alma, a vencer os obstáculos, amado, a superar toda a dor, toda a angústia e todo o sofrimento. Eu quero encerrar aqui a reflexão. Eu vou gravar em outro áudio a oração da campanha. Amém?